Boa noite, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, em mais um estudo Sã Doutrina, parte 3 da regeneração. Eu sou o pastor Alessandro Alfredo Oliveira, pastor da Igreja Presbiteriana Ebenezer em Ipatinga, Minas Gerais. Seja bem-vindo ao nosso canal e que Deus possa abençoar profundamente a sua vida. A você, meu irmão e minha irmã, que Deus possa continuar abençoando profundamente a sua vida. Gostaria de convidar você para um momento de gratidão, de louvor e de honra ao Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque a bondade do Senhor tem nos sustentado, as misericórdias, ó Deus, a tua graça, tudo o Senhor tem feito por nós. Nós agradecemos. Dá-nos um coração firme, fiel, diante dessas circunstâncias que estamos vivendo, que o Senhor possa fortalecer essa mulher, esse homem, essa jovem, essa criança, essa família, Senhor. Dá-nos a tua graça de poder ser fiel em todo momento e em todo instante. Espírito Santo, que a palavra que vamos estudar possa edificar a nossa vida e a nossa família. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aí ver os dois estudos da nossa sã doutrina. Já falamos da regeneração parte 1 e falamos também da regeneração parte 2. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a parte 3, tá bom? Estamos aqui trabalhando textos que traz a alusão da regeneração. Nós já trabalhamos alguns aí, falamos de Nicodemos, falamos da depravação total do homem, e hoje vamos falar mais alguns textos aqui importantes para a nossa meditação, tá bom? Eu vou colocar o nosso PowerPoint aqui para você já se inteirar, tá? Você já tem na sua tela. Nós falamos aqui no estudo anterior sobre João, lembra de João que falamos? Você pode aí acessar e aí aprender mais, tá? Nós falamos da regeneração, que é obra do Espírito Santo, é onde você é recebida pelo novo nascimento, e esse novo nascimento ele é radicalmente diferente do nascimento físico, né? O bios, você nasce, bios da palavra biologia, você então tem zoe, que é nascimento espiritual, então bios e zoe é totalmente diferente, é radicalmente diferente. Uma questão é física, que não deixa de ser um milagre da mão de Deus, mas também zoe, o novo nascimento espiritual, é um milagre também surpreendente no que tange à questão espiritual, tá bom? Falamos isso aí, hoje vamos então para a terceira parte que eu gostaria de chamar a sua atenção. Nós vamos aqui tentar ver algumas coisas que Paulo vai tratar sobre a regeneração e alguns outros irmãos das Sagradas Escrituras, tá bom? Você pode seguir o PowerPoint aí. Então, o que Paulo ensina sobre a regeneração? O que o apóstolo Paulo fala sobre este assunto? Nos escritos de Paulo, a palavra regeneração, você tem aí no seu PowerPoint, a paligenísia, que aparece apenas uma vez em Tito capítulo 3, verso 5, Paulo diz, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então veja que Paulo ele está dizendo que o nosso regenerar, o nosso renovar, não é obra exclusiva do homem, ela é exclusiva de Deus. Então, Paulo já deixa bem claro, ele nos salvou mediante regeneração e renovar do Espírito. Isso é muito interessante que Paulo ele vai trazer esse conceito novo, que o regenerar é o regenerar do Espírito e não da carne. E em João capítulo 3, a regeneração, nós já havíamos falado sobre isso também uma parte, é retratado como o novo nascimento ou o nascimento do alto, lembra? Aqui temos uma figura similar. Então, quando Jesus fala com Nicodemos que você deve nascer do alto, ele está tratando que não é um nascimento terreno, ele é diferente, precisa de algo. E aí nós vamos encontrar uma palavra similar, Paulo tratando, que é a paligenísia, que é de palim, que significa outra vez. Então, quando Paulo diz que devemos nascer,
ele está usando outra vez a palavra hipalim, que genesia, que significa Gênesis, né? Nascimento, ou seja, um outro nascimento. Então, quando Paulo está dizendo, ele nos salvou mediante regenerador e renovador. Então, a ideia que Paulo quer trazer é que também esse novo nascimento, ele é diferente do nascimento biológico. Então, as palavras indicam um novo começo. Então, veja que as palavras estão indicando que é um novo começo, uma nova história. Isso é interessante você perceber, porque senão vamos achar que espiritualmente o nascer de novo é uma coisa muito boba ou simples demais. É sobrenatural. Então a expressão lavar regenerador que Paulo coloca aí na sua linguagem é provavelmente uma alusão ao batismo, mostrando simbolicamente a sua realidade espiritual. Ou seja, as palavras, então, renovador do Espírito Santo, nos diz que a regeneração envolve não só a purificação dos pecados, não é só purificar os pecados, mas também uma renovação que é gerada em nós pelo Espírito Santo e que continua no processo da santificação. Veja que o lavar regenerador, a ideia da alusão é que você tem uma nova realidade espiritual. Pum, aconteceu. Essa que é a ideia. A palavra renovar do espírito é uma regeneração que envolve dentro, é de dentro para fora, tá? E que esse renovar, ele é um renovar que continua no processo de santificação. Interessante percebermos isso, por quê? Porque mesmo que seja esse o único lugar onde Paulo usa a palavra regeneração, ele faz frequentes alusões à regeneração nas suas cartas. Paulo traz alusões à regeneração, mas especificamente esse é o texto que Paulo trabalha aqui. Em Efésios 2:5, nós vamos encontrar Paulo afirmando que quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nas nossas transgressões, diz a Bíblia que Deus nos deu vida, juntamente com quem? Com Cristo. Então ele nos deu vida juntamente com Cristo. Aqui Paulo também trabalha a ideia que nós não dependemos de nós para uma regeneração, mas é de Deus junto com Cristo. É um tipo tão surpreendente, diferente em existência, que só pode ser comparado a uma nova criação. Ou seja, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Então, somos feitura, criados em Cristo. Vamos tentar aqui fazer um exemplo. Imagine você pensando que Deus criou o homem ali no Jardim do Éden, modelando e criou aquela forma. Agora, em Cristo, somos nova feitura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nós não mudamos o nosso corpo, continuamos com o mesmo corpo. Mas espiritualmente nós temos agora uma nova vida. É uma coisa sobrenatural, por isso que a vida, a regeneração, ela é radicalmente diferente da criação ou da vida. É interessante também observarmos, meus irmãos e irmãs, que dessas declarações de Paulo, nós aprendemos que a regeneração é o fruto da ação purificadora ou renovadora do Espírito. É aqui que você tem que entender que a sua regeneração, a minha regeneração, ela não parte de um desejo simplesmente humano. Ela é fruto da soberania de Deus, ela é fruto da graça de Deus, ela é fruto também da regeneração, que equivale a tornar vivos os mortos, que ela ocorre em união com Cristo. Lembra que falamos nos estudos anteriores? Como morto espiritualmente pode desejar dar vida a si mesmo se ele está morto espiritualmente? Ele precisa de uma ação divina. Ele precisa de uma ação que venha nele e
faça essa obra. Então estávamos mortos, mas ele nos deu vida em Cristo. E esta vida em Cristo que ocorre é uma união com Cristo. E que essa união com Cristo, significa que agora nos tornamos parte da maravilhosa nova criação de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, somos regenerados, nós começamos a ter uma nova união com Cristo, e agora este ser é um novo ser no mundo espiritual. E aí, como que vamos ver a obra da regeneração na nossa vida no dia a dia? E aí que vai entrar os nossos testemunhos e assim por diante, tá bom? Mas o que eu quero que você entenda aqui nos escritos de Paulo é que ele de fato coloca que a regeneração é fruto da ação purificadora e renovadora do Espírito Santo. Amém? Espero que você esteja entendendo e compreendendo, tá bom? Vamos lá, mais um texto? Pedro vai colocar também uma coisa interessante. 1 Pedro, verso 3, Pedro ele coloca também a ideia da regeneração em sua primeira epístola. Ele usa a palavra aqui no grego. Quero destacar aqui, meus irmãos, que eu não tenho um grego fluente, tá? Nós não temos aqui um grego fluente. Então, quero já colocar a minha ignorância contra a fala grega. Mas a palavra que nós temos aí no nosso PowerPoint, anagenao, que significa gerar de novo, tá? Fazer de novo. Então, quando Pedro ele coloca, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus, esse regenerar é gerar de novo, é fazer de novo, que usa essa palavra grega. Ou seja, quando Pedro está dizendo, ele está dizendo gerar de novo, fazer nascer de novo. Então, nós nascemos de novo, foi gerado de novo para uma viva esperança. Então, essa viva esperança que está à frente, ela tem uma base que é no novo nascimento, na regeneração. Então, caminhamos mais um pouco para você entender. Então, vamos lá. Pedro, então, ele liga a regeneração com a ressurreição de Cristo, com a nossa esperança. Então, veja bem, regeneração, ressurreição e nova esperança. Lembra disso? Deus fez com que nascêssemos de novo, ele diz, através da ressurreição da vida espiritual. Uma vez que Deus nos tornou vivos em Cristo, olha, nossa nova vida é compartilhada na vida ressurreta de Cristo. Nós vamos também ter nos escritos das Sagradas Escrituras, com Cristo nós morremos e com Cristo ressurgimos, e com Cristo habitamos nas regiões celestes. Olha aí, tanto na regeneração, na ressurreição e na nossa viva esperança. Maravilha, meu irmão, minha irmã, porque se dependesse da nossa natureza humana para conseguir alguma coisa, nós estávamos perdidos. O homem não pode dizer nada quanto à sua salvação. Não pode. Primeira parte vem de Deus, tá bom? Então Pedro continua ainda também colocando algumas coisas interessantes aqui para a nossa meditação. Através então desse maravilhoso evento, fomos gerados de novo para uma viva esperança. Veja, a viva esperança está mais à frente. Essa viva esperança, para ela existir na minha vida, na sua vida, precisa primeiro ter o novo nascimento, a nova vida, a regeneração. Então, esperança de quê? De que um dia estaremos na posse da herança que jamais perece, estraga ou desvanece. Você pode conferir em Pedro, tá bom? Então veja bem, com Cristo morremos, com Cristo ressurgimos e com Cristo habitamos nas regiões celestes. Uma nova posição, uma nova postura. E Pedro vai dizer que esse novo regenerar, esse gerar de novo, uma vez que fomos ressurretos com Cristo, é para uma viva esperança.
E essa viva esperança, ela não perece, ela não estraga, ela não desvanece. Pedro, então, vê a regeneração de uma perspectiva escatológica. Pedro está vendo a regeneração para essa viva esperança, esse novo céu, essa nova terra, o início da nova vida com Cristo, abre as portas à gloriosa vista da nossa herança eterna. Veja que a regeneração, ela tem um papel importante também na escatologia, no que diz para onde vamos. Então Pedro está dizendo claramente que essa regeneração, ela tem uma perspectiva escatológica. Com a união em Cristo, com Cristo agora unidos, nós podemos nos gloriar da herança eterna. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Deus seja louvado, porque podemos, em meio à crise da pandemia, de Covid, qualquer circunstância, ter essa gloriosa convicção. Eu sei que não é fácil, porque depende de exercício de fé. Mas o que a Bíblia diz, os escritos sagrados diz, é que essa viva esperança tem que estar no nosso coração, pulsando aqui dentro, crendo. Então eu quero desafiar você a crer nisso, independente dessas circunstâncias que estamos vivendo esses dias, tá bom? Olha aqui. É interessante também olharmos que João faz referências à regeneração na sua primeira epístola. Tais passagens aqui vão reforçar que a regeneração é revelada por comportamentos específicos, tá bom? Então já falamos de Paulo, aqui agora, um pouquinho. Falamos de Pedro na sua carta e agora vamos de novo em João, na sua primeira epístola, trazendo aqui algumas coisas importantes no que tange a comportamento, tá bom? 1 de João, capítulo 2, 29. Você tem assim: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Veja bem, em 1 João 2,29, nós vamos aprender que a pessoa regenerada prossegue em fazer o que é justo. Então João vai dizer algumas coisas que acontecem na nossa vida com a regeneração. E uma delas é ser justo. Não é essa a pessoa que quer viver passando a perna nos outros. Veja que a regeneração, ela tem coisas práticas do dia a dia. Imagine que você é um cristão e você fica passando a perna nos outros. Você dá tombo no outro, né? Engana o outro. Você está não sendo justo. Essa que é a ideia que nós podemos aqui trabalhar, tá? Outra coisa que podemos aqui colocar, que o verbo traduzido por nascido está no tempo perfeito, tá? O que é esse tempo perfeito? Indica que a pessoa foi regenerada no passado e continua a mostrar no presente as evidências dela. Esse tempo aqui é muito importante. Veja bem, deixa eu voltar para vocês. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Veja, o nascido de Deus implica que foi regenerado lá no passado, tá? Pela obra de Cristo, por todo aquilo que ele fez, mas mostra no presente as evidências dessa regeneração. Por isso que o novo convertido, aquele que nasceu de novo, que viveu a regeneração, que teve a união com Cristo, que teve o renovado espírito, há evidências no presente dessa vida. Se não há evidência no presente destas coisas, então não houve um regenerar. Então não houve regeneração. Pode ser que houve uma outra coisa, muito menos a regeneração, tá bom? Então o que isso tem a ver na nossa vida prática hoje? Que nós, como cristãos regenerados, precisamos mostrar no presente as evidências desta regeneração. Olha que bênção! Vamos mais um? Aprendemos então 1 João aqui, 3,9, a seguinte coisa. Vamos ler?
todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então aqui, uma outra coisa que João vai ensinar é que aquele que foi nascido, regenerado, não continua vivendo em pecado. Veja bem, não estou dizendo que ele não vai pecar, ele não continua vivendo no pecado. Vamos abrir mais a ideia? A expressão viver na prática do pecado é traduzido aqui na parte grega amartíria ou pioie, que é o termo do verbo que indica ação contínua, ou seja, viver na prática do pecado. O que João está trabalhando? Aquele que nasceu de novo, ele não pode viver numa ação contínua, pecando, 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 pecando. Não pode. Ele não pode acontecer isso na vida dele. O significado é não prossegue em fazer e ter prazer no pecado. Ou seja, com complemento do abandono. Então, aquele que o texto está dizendo claramente aqui, deixa eu voltar para você se inteirar, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou seja, ele não vive na ação contínua do pecado. É isso que João está dizendo. Ele não vive nessa ação contínua de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Então, essa divina semente, ora, esse não pode viver pecando. Ou seja, ele não continua vivendo aquela vida que ele vivia anteriormente, porque ele é nascido de Deus. Então, aí ele coloca, não pode viver pecando. Não pode viver pecando é a tradução de, aqui nós temos aí uma parte grega, né, de natai armatinier, que é o verbo pecar, outra vez usado aqui no tempo presente. Então veja bem, no presente não pode viver pecando no presente. Interessante, né? Você perceber que a nossa vida cristã, a teologia, a parte da regeneração, ela tem implicações no nosso dia a dia. Ou seja, nós não vivemos mais na prática do pecado, como se a nova vida, na antiga vida, a ideia da ação do pecado é essa, ó, contínua. Ela tem uma ação contínua, tá? O verbo que nós falamos aí, que o não pode viver pecando, ela tem uma parte no presente. No presente agora, ele não pode viver pecando. Ele não pode ficar vivendo assim. Por quê? Porque ele não prossegue em fazer. Ele não prossegue em fazer e nem ter prazer no pecado. Por quê? Porque houve um completo abandono. Ou seja, aqui ele parou. Houve um completo abandono. Ele não faz mais aquilo. E aqui para frente do presente, ele não vive pecando. É interessante que quando João coloca isso, João quer dizer que a pessoa regenerada não é capaz de continuar pecando com prazer. Veja bem, isto é de viver em pecado. Então a pessoa que gosta de viver no pecado, já supostamente com a nova vida, é uma coisa complicada espiritualmente. Porque a Bíblia está dizendo que nós não podemos no presente vivendo na ação do passado, pecando. Porque no presente mudou. Então, João está querendo dizer que essa pessoa ela não tem mais prazer em continuar pecando e nem viver no pecado. Por isso a regeneração tem uma implicação no nosso dia a dia, tá bom? Ou seja, o crente pode cair em pecado, mas não pode andar nele. Nós podemos cair no pecado, podemos pecar, mas nós não podemos andar no pecado. Entende? Não podemos andar com uma ação contínua no pecado. Então, aqui uma lição prática para mim e para você. Nós devemos olhar para nós mesmos agora e ver quais ações contínuas que nós temos cometido com o pecado. Se você observar, se você tem tido uma ação contínua em atos que não agrada a Deus, é pecado. Então, já há um grande prejuízo para nós. Porque espiritualmente, se nós somos regenerados,
Nós não podemos continuar na prática do pecado. Por isso que você vai entender que algumas vezes o texto vai usar que ainda somos meninos, imaturos, porque já deveríamos estar lá na frente e estamos voltando, né? É uma tristeza esse ponto. Vamos lá? Vamos mais um, de João? Então, João capítulo 4, verso 7, ele vai dizer assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aqui em 1 de João 4, 7, nós vamos entender que a pessoa regenerada ama seus irmãos. Uma pessoa regenerada ama seus irmãos. A palavra amor usada aqui, agapou, implica aqui, meus irmãos, abnegação. O tipo de amor é exemplificado por Cristo. Então, quando eu estou amando o outro, como eu nasci de novo, João quer dizer que eu prossigo amando altruisticamente os seus irmãos. Então, eu prossigo amando com altruísmo o outro. Eu não quero fazer o mal ao outro. Eu não quero trazer mal para o outro. Então, veja que João quer ensinar que o regenerado, ele vai prosseguir amando. Ele vai amar com altruísmo os seus irmãos. Uma outra coisa também da implicação da regeneração. Você imagina se no nosso meio nós temos aquelas briguinhas bobas, aquela divisãozinha. A pergunta é, será que nós somos regenerados? Porque a Bíblia diz que o regenerado ele continua amando com altruísmo. Nós podemos ter divergência de ideia, comportamento, tudo bem, mas não vamos ficar brigando por questões que não têm importância. Porque se nós somos unidos com Cristo, então devemos amar uns aos outros, tá bom? 1 de João capítulo 5, verso 1, nós temos mais uma. Lemos que todo aquele que crer que Cristo Jesus é Cristo, é nascido de Deus. Desculpa. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Temos aqui a pessoa regenerada, ela tem fé. Então, uma pessoa regenerada, ela demonstra na sua vida essa fé. A fé é que esse regenerar, o estar com Cristo, é algo que cabe a ele. Então, em oposição às opiniões, os que dizem que a fé antecede a regeneração, e aqui a gente vai entrar no assunto de ordem, salutos, né? Se você depois quiser estudar mais, essa passagem mostra que a fé é evidência externa da regeneração. Ou seja, a regeneração aconteceu e aí teve a fé. Mas o que eu quero dizer para você aqui é que, ainda assim, com a regeneração, a pessoa regenerada, ela demonstra fé. Ela não pode ser uma pessoa sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Prática, se você tem sido um homem ou mulher que tem andado sem fé, observe, sem fé é impossível agradar a Deus. E uma pessoa regenerada, ela é uma pessoa que demonstra fé no seu dia a dia. Amém? Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Então aprendemos em 1 de João 5,4, vou mais uma aqui para você se inteirar, que aquele que é regenerado vence o mundo. Mais uma. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Mundo, aqui, como frequentemente usado por João, vai significar o mundo que é inimizade contra Deus, é oposição contra Deus, como uma fonte de tentação e pecado. Então, quando João usa a questão mundo, ele está usando algo que vai contrapor a inimizade contra Deus pela fonte de tentação e pecado. Veja que a regeneração, o regenerado, ele vai demonstrando na sua vida coisas que são essenciais no seu dia a dia. Ou seja, eu não amo o mundo. O mundo é inimigo de Deus. Então, se eu estou amando mais o mundo, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga, isso implica que quanto mais eu amo o mundo, mais eu me torno inimigo de Deus. Tá? Por quê? Porque a tentação e o pecado me levam a isso. Mas uma pessoa regenerada, ela não é amante do mundo.
ela não ama o mundo, ela afasta do mundo. Olha que interessante. E quantas pessoas que nós temos no meio da igreja? A igreja que eu falo, a igreja institucional, a igreja presbiteriana, batista, assembleia e assim por diante. Quantas pessoas que nós temos dentro da igreja que elas estão ali simplesmente por causa de um rito, de uma religião, mas continuam no mundo, vivem uma vida promíscua, vivem uma vida totalmente contrária à palavra. E ela não quer admitir que ela está errada. Então não pode ser assim, né? A Bíblia está dizendo claramente que aquele que é regenerado, ele não ama o mundo. É porque o mundo é inimigo de Deus. Em 1 de João, capítulo 2,15, nós vamos também encontrar que João adverte os seus leitores a não amar o mundo, nem o que há nele, lembra? Ele diz, não ame o mundo e nem o que há nele. Por quê? Porque nessa passagem aqui, nós temos que João está ensinando algo maravilhoso. Na passagem que estamos considerando, João segura que aquele que é nascido de novo não será vencido pelas tentações do mundo, mas sairá vitorioso. Veja, se você não ama o mundo, se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. Mas se você ama a Deus, se você é um regenerado, vou voltar aqui, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Tá vendo? Por que você vence o mundo? Você só vence o mundo porque você é nascido de Deus. Porque uma pessoa que não é nascida de Deus, ela não pode vencer o mundo. Porque não tem algo novo nela. Não tem força nela. Então a vida que Deus nos dá é que tem a capacidade de vencer o mundo. Então logo, esse de João capítulo 2,15, ele vai dizer, ele está advertindo, não pode amar, não amar o mundo e nem o que há nele. Ou seja, João assegura de que aquele que é nascido de novo não será vencido pelas tentações do mundo, mas será vitorioso. Então veja para você se você tem sido aquele homem, aquela mulher que não tem sido vencido pelo mundo. Isso é importante, tá bom? Vamos mais um? 1 de João, capítulo 5, verso 18, nós encontramos assim. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, tá? Aí nós temos aí uma outra palavra grega. O verbo está aqui outra vez no tempo presente. Então veja, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Ou seja, está falando presente. Ele não vive na prática do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Ou seja, a pessoa regenerada é tão guardada por Cristo que não cairá jamais da fé. Olha, interessante. Aquele que é de fato regenerado nunca cairá da sua fé. Veja lá. Tal como em João capítulo 3, 9, diz que aquele que nasce de novo não continua a viver em pecado. Então, se eu nasci de novo, isso implica que eu não vou continuar vivendo no pecado, ok? Por quê? Porque aquele que nasceu de Deus, João quer dizer Cristo, que era o Filho de Deus de maneira singular, Cristo guarda a pessoa regenerada. Por quê? Olha aqui, lembra da união? Uma vez que nos tornamos unidos com Cristo, a união com Cristo, isso implica que nós somos guardados, implica que nós somos protegidos, que nós temos comunhão com Ele. Então, Cristo guarda a pessoa regenerada de forma que o diabo não pode fazer mal. O diabo não pode fazer mal a uma pessoa regenerada. Por quê? Porque ela é guardada por Deus. Ela é guardada por Deus. Não pode causar-lhe ferida mortal. Né? Calvino diz sobre isso. Não pode causar ferida mortal. Nós podemos ser tentados, podemos ter percalços na vida, mas não podemos perder aquilo que já foi garantido por nós. Então veja que a regeneração, a união com Cristo, nos traz esse fortalecimento. Nós somos protegidos, nós somos guardados. E o diabo não pode lhe causar ferida mortal. Irmãos, não estamos dizendo que nós não teremos problema, não é isso que estou dizendo, não. A Bíblia diz que o diabo anda ao redor, como um leão para... Ou seja, ele anda à espreita mesmo.
olhando as suas ações, olhando as minhas ações, vendo os nossos gostos, né? Aonde nós pisamos, o que pegamos, o que falamos, o que vemos. E ele vai percebendo que aquela ali é uma área fraca do pecado. E ele vai, aproveita e faz esse lado, tá bom? Mas aqui eu quero destacar para você que uma pessoa regenerada, ela não pode continuar vendo o pecado. No presente, agora, ela abandonou isso, mas o diabo não pode fazer-lhe mal. Essa que é a ideia, tá bom? Então leia comigo, por favor. A pessoa que nasceu do alto não cairá da graça. Por quê? Pois ele ou ela é guardado disso por Cristo. Então nós não caímos da graça. Se nós recebemos graça, caímos da graça, caímos, não pode. Aquela pessoa que nasceu do alto, ela está guardada, ela está segurada por Cristo, por causa do sacrifício vicário de Cristo, tá bom? Espero que você esteja aí aprendendo, tá bom? Vamos então aqui dar essa primeira resumida aqui de João. Então nós aprendemos na Epístola de João, aqui meu irmão, minha irmã e amigo, que a pessoa regenerada tem sua vida marcada pelas seguintes características. Então, uma pessoa regenerada, ela tem na sua vida algumas características que demonstram que ela é uma regenerada. Vamos lá? É justa, não vive continuamente em pecado, ama seu irmão, que crê que Jesus é o Cristo e obtém vitória sobre o mundo. Olha que maravilha! Se alguém perguntar como posso saber se sou regenerado, a resposta será pedir-lhe que procure as evidências. Pois João diz que elas são as marcas de quem nasceu de novo. Então, se eu perguntar para mim mesmo, Alessandro, e você perguntar, quais as evidências, como eu posso saber que eu sou regenerado? Uma dos textos que você pode averiguar é esse. Você é uma pessoa justa? Vive continuamente na prática do pecado? Ama seu irmão? Crê que Jesus é o Cristo? Obtém vitória sobre o mundo? Então são algumas já que você já tem evidências de que você nasceu de novo. Então por isso João diz que essas são as marcas de uma pessoa que nasceu de novo. São evidências de uma pessoa que nasceu de novo. A Bíblia está dizendo, tá bom? Vamos resumir? Resumamos então o que nós temos aprendido sobre o novo nascimento. Eu gostaria que você aí pudesse ler comigo para ficar mais explicado. Vamos lá? Regeneração. Então é uma mudança radical da morte espiritual para a vida espiritual. Lembra? Deixa eu explicar. Uma mudança radical, porque o bios, nós nascemos. O homem está totalmente depravado, ok? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele veio e nos deu vida. Vida espiritual. Operada por quem? Pelo Espírito. Não é operada por mim. Não é um desejo humano. Não é uma vontade humana. É Ele que fez. Uma transformação na qual somos completamente passivos. Lembra disso? Já falamos isso aí. Na regeneração, nós somos passivos. Ele que vem e opera. Essa mudança envolve uma renovação interna de nossa natureza, caída, pecadora, agora uma nova natureza cristã, no sentido de Cristo, a união com Cristo, uma vez agora andando em santidade, é fruto da graça soberana de Deus e ocorre essa união com Cristo. Veja que coisa bacana, nossa, que maravilha. A regeneração, então, é uma mudança radical da morte para a vida, operada pelo Espírito Santo, uma transformação interna, onde somos completamente passivos. Essa mudança envolve uma renovação interna na nossa natureza, é fruto dessa graça de Deus soberana e que ocorre em união com Cristo. Olha que maravilha, meus irmãos. Então, baseado nesse estudo que nós estamos trazendo de uma forma exegética, nós temos que afirmar com força que a regeneração, como temos visto até aqui, é uma implantação da nova vida espiritual. Não é um ato
ato em que o ser humano coopera com Deus. Nós não cooperamos com Deus. Nós não cooperamos com Deus na regeneração, na nossa salvação, não. É um ato da qual Deus é o único autor. Deus é o único autor da nossa salvação. Senão, nós vamos cair na ideia do humanismo. O homem é que vai cooperando, o homem que vai ajudando. Se o homem pudesse fazer tudo, precisava de Jesus. Não tem sentido de Jesus. Então, quero destacar para você. Aqui, com todas as palavras, a implantação de uma nova vida espiritual não é um ato do querer humano. Não é o homem cooperando com Deus. É Deus, um ato exclusivo dele, como único autor, vindo até mim e você e fazendo essa operação. Isso garante a salvação, né? Garante. Se não garantisse, se dependesse de mim e de você, não garantiria nada, tá bom? Vamos aqui então, resumindo para terminarmos. A regeneração, então, portanto, aqui, ela é monergística. O que é isso? Ou seja, nós vamos explicar aqui agora. E é obra de Deus unicamente, tá? Não é sinergística, algo que só é realizado por Deus quando o homem trabalha junto. Ou seja, vimos que a regeneração é retratada no Evangelho de João, em sua primeira epístola, com a utilização dos verbos na voz passiva, tá? Os verbos que tem aí na forma grega. E aí, notamos então que a figura poderosa encontrada em Efésios 2:5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Como poderiam pessoas que estão mortas provocar a sua própria vida? Veja bem, como as pessoas mortas poderiam cooperar com Deus na obra da sua própria vivificação? Nós estamos aqui atestando que a regeneração é um ato exclusivo de Deus. Então, nós não podemos cooperar. Como um morto pode trazer vida para si mesmo? Como que ele pode cooperar com a sua própria vivificação? Não tem como, tá bom? E aqui, então, regeneração. A Bíblia, então, ensina que é a obra de Deus na qual os seres humanos são passivos. Deus nos mostra isso na sua palavra, tá? Então, desses ensinos bíblicos, nós vamos aprender que a total soberania de Deus na soteriologia, ou seja, na salvação. Nossa salvação é obra de Deus desde o início. Portanto, a Ele seja toda a honra e toda a glória. Amém? Espero que você aí esteja aprendendo de uma forma maravilhosa, tá? Que Deus possa, de fato, abençoar a sua vida. Então, deixa eu voltar aqui para esclarecer esse termo. A regeneração, portanto, ela é monergística, ou seja, a obra de Deus unicamente. Ou seja, a regeneração é obra exclusiva de Deus. Ela não é sinergística, ela não tem cooperação com o homem, tá? Então, a sinergística é da ideia de que coopera, o homem coopera com Deus. Aqui nós estamos dizendo que a regeneração ela é retratada como um ato exclusivo de Deus, meu irmão. Oh, maravilha, hein? É assim que a Bíblia diz que eu e você devemos aqui caminhar. Eu espero que o irmão e a irmã esteja aí, de fato, entendendo. Você pode voltar o seu estudo aqui, você pode voltar o PowerPoint e se inteirar mais, tá bom? Eu quero chamar também a sua atenção para o próximo estudo. Nós vamos falar aqui a natureza essencial da regeneração, tá? Esse é o próximo que a gente vai falar aí. A natureza essencial da regeneração. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua participação aqui conosco nesse estudo. Se você gostar do estudo, achar interessante, repasse para outras pessoas. Repasse para outras, para eles terem conhecimento um pouco mais também das Sagradas Escrituras, tá bom? Eu quero aqui despedir, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que Deus possa trazer sobre a sua vida bênçãos sem medidas, e eu espero você aqui no próximo encontro, tá bom? Deus possa abençoar, meu irmão. Gostaria de orar agradecendo a Deus pela sua vida e pela minha vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa família que
viu esse estudo, ouviu, que o Senhor possa trazer, Senhor, regeneração na vida daquele esposo, daquela esposa, daquele filho, daquela filha, que estão, ó Deus, em caminhos errados, que estão vivendo caminhos, Deus, difíceis. Pai, o Senhor pode fazer a obra que é do Senhor. E nós que já conhecemos, santifica-nos, dá-nos a compreensão de que na nossa caminhada as evidências, ó Pai, da nossa regeneração sejam demonstradas no seu dia a dia. Ó Pai, fica conosco e abençoa a nossa vida, a nossa família e a tua igreja espalhada pela face da terra, em nome de Jesus. E amém e amém. Meu irmão, forte abraço e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Espero você aqui para mais um momento do estudo da palavra. E eu quero chamar a sua atenção aqui para esse aí, a natureza essencial da regeneração, regeneração parte 4, tá bom? Fique na paz, Deus abençoe grandemente a sua vida, irmão. Deus abençoe.